Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão em mais um vídeo do Bora Mundo e aqui essa playlist é uma breve nota, né? Onde eu falo coisinhas, breve nota sobre alguns assuntos que são importantes, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos lá, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a questão de monopólio da mídia, tá? Por que falar sobre isso é importante? Porque nós moramos em um país onde, assim como muitos outros, existe um monopólio da mídia. O que é esse monopólio da mídia? É quando uma empresa, né, uma organização de mídia, ela é dona da grande maioria do sistema de mídia, né, do sistema de desenvolvimento de informação, certo? E apresentação de informação. Quer dizer, a rede de jornal, né, esse meio de informação, de informe para a população, tem um dono, né? Nós estamos falando de uma mídia, de um espaço de mídia onde tem um dono que ele monopoliza. E o que é monopolizar? É quando você tem um grande poder de domínio. Isso é um grande problema porque se existe essa grande mídia que é maior que todas as outras, né? E ela tem um monopólio e ela pode comprar pequenas emissoras, o que acontece é que essa grande mídia ela pode ser influenciada ou pode influenciar de uma forma muito negativa e acabar com uma neutralidade, né? Então o que acontece? Quando você tem aí um domínio de uma ideia, o problema é que você, pessoa que está procurando informações, e aí eu estou falando sobre política, você não tem bagagem suficiente de informação para que você possa avaliar e julgar de uma forma mais adequada as informações. Por quê? Porque você só tem um tipo de informação, um tipo de visão. E isso está corrompendo, está infringindo o seu direito de cidadão, de liberdade, de igualdade, o seu direito de acesso à informação. Porque se o seu acesso à informação é restrito, se o seu acesso à informação está sob o domínio de uma empresa, de corporações, aonde te impedem de chegar a outros meios, te manipulam de uma forma onde você não consegue expandir, nem querer outro tipo de mídia, então quer dizer que isso está corrompendo esse teu direito de você ter informações de diversas posições, certo? Diversas posições diferentes, tá? Então a primeira coisa que eu tenho para falar é, se você só acompanha 1, 2, 3 tipos de meios de comunicação, e se eles fazem parte, a maioria, do mesmo tipo, da mesma ideia de segmento político, você está com o seu julgamento político fragilizado, e eu diria que o seu julgamento político é errado, a tua ideia política. Porque você não tem bagagem suficiente, você provavelmente só está olhando de um lado. Isso é perigoso. Você precisa, como cidadão, além do seu direito, né, de ter acesso à informação, você precisa procurar informação. E o seu direito à informação passa por um canal que é o seguinte, por uma questão que é, você tem o direito e essa informação tem que chegar até você de alguma forma, certo? Não é só ter direito. Então, quando nós falamos do monopólio da mídia, eu estou falando na introdução, daqui a pouco eu entro na pauta. O monopólio da mídia, eu estou falando que temos um monopólio, porque, e aí eu vou citar a Globo, por que a Globo é desse tamanho? Por que a Globo tem muito dinheiro? Porque na ditadura militar ela foi financiada pela ditadura militar, por isso que ela expande na época da ditadura militar. Isso não é novidade para ninguém, é só você ler um pouquinho de história que você vai entender isso. Ela é financiada, né, o projeto do Roberto Marinho, e aí ela cresce, então por isso que ela fica do lado da ditadura militar. Então o que acontece? Você tem uma emissora que teve dinheiro, teve investimento. As emissoras, o projeto de mídia, o projeto de lei da mídia, tem que ter uma visão a fazer com que outros núcleos de mídia que pensam diferente daquilo, que fazem um contraponto, para tornar a opinião do público mais saudável, né, para fazer valer este direito, e tirar esse monopólio de somente uma visão, fazer com que ele não seja a única opção viável, tá certo? Então, isso é uma introdução do que a gente vai falar, do perigo dessa questão da mídia do monopólio, e eu quero falar aqui no Brasil enquanto a estrutura da Globo, tá certo? Então vamos lá. Outra pontuação importante é que eu não estou falando que tem que subir uma empresa ou uma instituição onde tem uma linha de pensamento e a outra tem que sumir. Não, eu não estou falando. Se a gente está falando de liberdade, de igualdade, significa que, por exemplo, temos a Globo, que é o que toma hoje conta do monopólio
da mídia, tá certo? Só que nós não temos outra equivalente para fazer um contraponto. Então o teu ponto de vista está muito atrelado a essa empresa, né? Nós temos jornais de papel, né, clássicos, a Globo também já faz parte da cultura brasileira, tá certo? Então tem um processo de complicação de desvincular dessa mídia, mas nós temos outras mídias que são externas à Globo, mas que seguem a mesma linha, por causa da influência, por causa da questão do monopólio, tá certo? Então o que acontece? Nós temos outras mídias, mas elas são poucas que contrapõem essa ideia. Elas são poucas e elas são muito pequenas perto da emissora Rede Globo. Então elas não têm espaço para falar, para expor a tua ideia, tá certo? E a gente vai passar um pouco aqui por algumas questões para entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, a Cristina Kirchner lá na Argentina, ela teve aí uma ideia muito importante do governo dela, que foi um governo mais direcionado ao povo, um governo mais popular, né? Que inclusive ela está levando um golpe agora, que foi a lei de Merions, né? É a lei da mídia, uma lei de regulamentação da mídia. Para quê? Para regularizar essa igualdade na disposição e na potência que a mídia tem de alcançar o seu público, né? Então você tem todo um sistema nessa lei que estrutura e dá uma possibilidade muito grande das mídias alternativas, das mídias que contrapõem outras mídias, a trabalharem ao mesmo nível, né? Tanto que essa lei é referência quando se fala em regulamentação da lei da mídia, tá certo? Lógico, só que essa lei, ela foi lei de um governo, quando o outro governo se estabeleceu e tirou o governo da Cristina Kirchner ali de comando, eles derrubaram essa lei. Por quê? Ela não sobrou mais nada dela. Porque não interessa para a mídia dominante ter essa lei que dá possibilidade de uma outra ideia dar contraponto. Agora, se você acha que o teu direito como cidadão de liberdade de expressão vale alguma coisa, você vai entender que se um dia você quiser falar alguma coisa contra o governo, você tá ferrado, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que não é tirar uma ideia, é poder dar um campo de espaço para todas essas ideias terem espaço de comunicação, tá? Não estamos falando aqui que a Globo é do mal, tem que acabar com a Globo. Não, ela tem o espaço dela, só que não pode ser só dela o espaço. O espaço tem que estar distribuído para outras formas de expressão de ideias também, tá certo? Então vamos lá. Passando por essa questão da Cristina Kirchner aí e do monopólio da mídia, né, a gente tem que entender o seguinte. Isso no Brasil não existe, é uma coisa que está começando agora na internet, mas no Brasil, nas emissoras de canal aberto, não existe, que são programas sobre política em canal aberto. Outros países existiam, por exemplo, na Bolívia tem bastante, na Argentina já teve também, que são programas em canal aberto, certo? E tem alguns canais que estão na televisão aberta que fazem contrapontos com outros tipos de pensamento. E eu não estou falando de contrapontos sutis, não. Contrapontos radicais, inclusive. Temos, por exemplo, aí vamos usar o embate hoje, esquerda e direita, temos a extrema-direita com espaço na mídia e temos a extrema-esquerda também. Isso é o mais correto, é liberdade. Você pode se expressar, você vai lá, faz o teu canal, você consegue o orçamento e você pode montar a tua estrutura para fazer o contraponto. Quem ganha é a população, que tem mais informação para fazer um julgamento melhor para ela enquanto população, enquanto seus desejos sociais, políticos, econômicos. Mais informação, mais acesso à informação. Porque um tipo de visão só te restringe. Então, quanto mais acesso a informações de visões diferentes, melhor você consegue julgar, mais informações você tem, tá certo? Bom, então isso para você não estranhar essa questão de ir contra esse monopólio, é porque existe sim esses países que têm programas em emissoras de TV aberta que alcança grande parte da população, né? Tem países que têm esses programas que fazem contraponto, quer dizer, isso é um pouco mais democrático do que você ter um monopólio da mídia, tá certo? Bom, vamos lá. Agora, falando sobre isso, né, a gente tem que emendar também uma questão importante aqui, que é o quê? Quando nós falamos desses programas e desse contraponto, nós estamos falando de tipos diferentes de jornalismo. Eu vou falar daqui a pouco uma lista de material que eu vou deixar para vocês, mas vamos supor.
Você que está aí vendo o vídeo, você olha para a tua casa, para os teus parentes, e você se pergunta assim, eu conheço, se você tem um tipo de partido preferido, um candidato, eu conheço a proposta do meu candidato, mas não é essa proposta que passa na televisão em 10 segundos. Essas propostas desses candidatos, esses partidos, eles têm um programa a ser cumprido. O presidente, que representa geralmente um partido, esse presidente tem uma proposta de governo, tem um plano de governo que tem que ser entregue até determinado dia antes da eleição. Então, este programa do seu partido, neste momento, em 2018, estamos em agosto, se eu não me engano, ele já está disponível ou tem que estar disponível no site do teu partido. Agora, o problema é se você não conhece. O problema é se você absorve pequenas informações da mídia, e geralmente a mídia dominante, que é a mídia do monopólio, e a tua visão de política é essa visão fechada. Você não conhece nem o programa do teu partido, nem a ideologia do teu partido. O que você conhece é um apanhado de meia dúzia de falas, e você junta e na tua cabeça é aquilo que funciona. E também tem as pessoas politizadas por meio, né? A nova juventude é politizada por meio de frases, né? Então você tem lá a notícia e você tem a pauta da notícia e ele lê aquilo e aquilo já se transforma como uma informação para ele. Então ele usa aquilo como informação, mas às vezes ele nem leu a notícia, né? Então quer dizer, uma forma muito desumana de passar a informação, de romper o teu direito, a tua liberdade de acesso à informação, tá certo? Então, esses programas, essa nova liberdade desses grupos que vão fazer o contraponto de ideias é importante porque muitos desses grupos, eles não só passam informações, como eles destrincham essas informações. Por exemplo, você pega outros partidos que eles não ficam só de blá 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 falando o que está acontecendo o dia inteiro. Eles leem como é que é a pauta dele, eles explicam, tem outras mídias de jornal que dependendo da sua ideologia, elas destrincham aí projetos políticos, planos políticos, ponto a ponto para você entender. Então não é só aquela visão que você tem, que eu vou dar exemplo de tudo isso, calma, tá? Aquela visão que você tem de uma coisa que está acontecendo, mas você não sabe nada mais profundo que aquilo. Tem jornais, galera, que te explicam ponto a ponto. Olha, tá aqui escrito. Esse fulano escreveu isso e apresentou na Câmara. Olha qual era a proposta. Por que ele não fez isso? Então tem uma análise, tem uma observação dessa informação. Isso é muito importante para o brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura, ele tem que adquirir essa cultura para se aproximar mais dessa estrutura política. Porque você, como cidadão, né, faz parte da cidade, do governo, do processo de governo, do processo socioeconômico, político. O seu direito de informação e o seu direito de expressão cabe também esse acesso a essa informação. Então, quer dizer, você bater na tecla por um monopólio, você está falando que você não quer o seu direito à informação, o seu direito a ter acesso à informação. Você está falando que você quer ser direcionado somente àquela informação, aquele núcleo de ideia, certo? Sendo que o mais interessante é você, para o seu direito, para você como pessoa humana, é você ter acesso a informações para você melhorar a sua qualidade de julgamento político, tá certo? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou colocar para vocês o seguinte, né? Eu quero dar 2 exemplos interessantes sobre conteúdos desses jornais que eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar de uma lista de sites, canais no YouTube que já funcionam como jornais e como canais de televisão. Significa que toda hora, durante o dia, tem uma série de programas. São canais que dá para você assistir o dia inteiro, por exemplo, porque tem uma série de programas passando quase o dia inteiro. Tá? E são canais no YouTube que tem o seu próprio jornal, um jornal alternativo que faz contraponto com a grande mídia. Então isso é importante, tá certo? E tem uns que são bem complexos como eu falei para vocês, eles falam da informação com muito mais informação sobre aquele ponto, tá certo? Coisas mais profundas que te dão uma maior quantidade, um maior volume de informação que vai fazer o teu julgamento político, a tua posição como cidadão de direito, votante, melhorar, ter uma visão mais ampla, ser menos enganado e menos direcionado, certo? Porque o teu julgamento melhora quando você tem uma visão mais ampla de informações, tá certo? Vamos lá.
Por exemplo, eu quero dar o primeiro exemplo aí da questão da Rede Globo na paralisação dos caminhoneiros. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo sobre isso, tá lá na lista de extras, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, eu vou falar novamente aqui porque tem a ver com essa questão do monopólio da mídia, tá? Teve a paralisação dos caminhoneiros, tá certo? O que aconteceu? Eu acompanhei em várias mídias, como eu faço com as informações, e a Rede Globo, ela teve uma visão sobre essa paralisação, e foi algo que ela bateu na tecla até o final. Quem acompanhou a Globo vai também concordar, vai falar, poxa, foi isso mesmo. Qual foi o que ela bateu na tecla? O que ela estava focando? Principalmente o jornal que passa, o SPTV, eu acho que primeira edição, né, que passa durante o dia, na hora do almoço. Se eu não me engano, esse é o nome. O que eles bateram na tecla foi o prejuízo que a paralisação estava causando na cidade de São Paulo e nas outras mediações. Toda hora eles estavam falando, nossa, os comércios estão fechando, as pessoas não estão conseguindo sair de casa, coitado do paulistano, coitado do paulista, ninguém merece, o governo tem que fazer alguma coisa. É ou não é? Pode olhar lá, volta no site, vê os vídeos, é exatamente esse o ponto. Rapidamente chamavam os economistas para falar, qual é o problema? Aí os economistas tinham 1 minuto para falar, não, porque o reajuste, eles querem repassar por causa do preço dos impostos, mas era uma coisa muito rápida, eles não explicavam nada e sumia. Aí beleza. O que ela não falou? Qual era o foco principal daquela greve? O foco principal daquela greve, que inclusive muitos grevistas não sabiam, o foco principal era que estava surgindo um aumento de preços, certo? Um aumento de preço incomum, você tem uma baixa de salário, você tem um aumento de desemprego gigantesco. Vamos falar assim no governo da Dilma, não sei se estou errando os números, 6 milhões, governo Temer, 14 indo para 15 milhões. Beleza? Mais que dobrou. E do governo Temer é algo que cresce, no governo da Dilma, esse 6 é algo que estava diminuindo. Então foi uma coisa louca, tá? Qual era a briga da greve dos caminhoneiros? Era uma briga que fazia contraponto a uma política estabelecida pelo governo Temer, que é uma política de venda do Brasil. Vender as refinarias, vender as indústrias nacionais. Se a indústria é nacional e se a indústria ela tem toda uma estrutura feita pela nação, ela é uma indústria onde gera a riqueza de, em primeiro momento, que vem para a nação, que enriquece a nação em questão de mão de obra, de salário, desenvolvimento tecnológico. Agora, se você vende, todas essas qualidades vão ser distribuídas para o capital estrangeiro. A minha pergunta para você é, você quer que o teu país cresça para você ter emprego, você ter menos instabilidade, você ser mais estável com o teu emprego, com o teu negócio, com o teu comércio, com a tua escola, com a tua educação, com um governo mais firmado na soberania nacional? O que é soberania nacional? Quando o teu país ele tem a soberania nacional, que significa que ele tem determinada potência. E o primeiro foco do seu país é a população do teu país. Não é vender para o capital estrangeiro as indústrias, é deixar as indústrias aqui. Então essa foi a questão, esse desenvolvimento político do governo Temer. Então essa foi uma greve voltada a essa questão, que é algo que a Globo não falou, é lógico, né? Até porque ela também não gosta muito do governo Temer, mas ela antes defender o governo Temer e abafar essas notícias do que atacar essa posição, porque atacando essa posição você ataca uma série de partidos de interesse dessa mídia. Partidos como PSDB, PMDB, né, PSD, que são aí contribuintes com essa mídia, a grande maioria, tá certo? Bom, vamos lá. Notícia então de 8, 9 meses atrás, para você aí que tá entendendo, essas notícias aqui, com essas informações mais detalhadas, você provavelmente não encontra nessa mídia de monopólio. Você tem que procurar outras mídias para você ter uma visão melhor, você ter mais informações. É disso que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem um site que é chamado Pragmatismo Político, e eu quero deixar um ponto importante. A maioria dos sites importantes hoje, de esquerda, de direita, progressistas, essas 3 linhas, né? Ou centro-esquerda, centro-direita, mas essas 3 linhas, esquerda, direita e os progressistas, né? Porque dentro dos progressistas você tem esquerda e você tem direita. Eles hoje, esses grupos, têm os seus canais no YouTube, grande parte deles,
né? Pelo menos pelos que eu conheço. Eu conheço bastante canais e mídias alternativas que não são do monopólio, tá certo? Então, quer dizer, a maioria desses canais te proporcionam uma análise mais profunda, com dados um pouco mais concretos e tudo mais. Então isso que é importante, é você ter mais de uma visão. Então, por exemplo, aqui há 8 meses atrás tem uma notícia no jornal Pragmatismo Político falando sobre o governo Temer, tá? Essa estratégia do governo Temer é vender tudo pro capital estrangeiro. Então, a matéria tá assim, ó. Michel Temer vende usinas brasileiras a preço de banana. Lógico, a matéria vai estar completa, o link vai estar aqui na descrição, clica e dá uma lida, beleza? É o seguinte, o que acontece é que eles vão vender um complexo de indústrias, algumas delas, certo? São as indústrias hidroelétricas, conhecidas como CEMIG, tá? Que é Centro Energético de Minas Gerais, beleza? Quer dizer, Minas Gerais já foi destruída pelo posto governo e para ajudar, eles estão vendendo as usinas. Olha que legal, preço de banana. Dos países que compraram uma dessas usinas, como as Três Marias, né? Uma dos países que comprou foi a China, né? Imagina, a China vai destruir essa indústria. Já destrói o capital nacional, porque você vende, e eu vou falar o porquê do perigo de vender isso, tá? Bom, essa indústria aí, ela é antiga, né? Ela foi desenvolvida, né? Ela apareceu no governo do Juscelino Kubitschek como um desenvolvimento nacional, porque Minas Gerais tinha uma restrição ao acesso à energia, então fez uma cadeia de usinas hidrelétricas para isso ajuda o país, porque isso traz desenvolvimento econômico para o país. E aí o que acontece? Essas usinas estão sendo vendidas. Agora eu vou te falar o detalhe da venda dessas usinas. Não é somente assim, ele vendeu as usinas, tá? Olha que interessante, como isso contribui para a soberania nacional, para nós sermos responsáveis pela nossa potência nacional. Para o emprego estar aqui e não ir para fora. E não ser emprego para fora, mas ser emprego para a população nacional. Olha só, vamos lá. Começando pela usina Três Marias, né? Que foi vendida. Olha lá, pontos importantes, tá? Primeiro, ela foi construída com o recurso do estado de Minas Gerais. Você começa a mobilizar a economia de Minas Gerais. Outra coisa é que ela foi mobilizada com recursos nacionais, recursos daqui. Olha a mobilização nacional que está tendo para uma construção de uma indústria nacional, que tem os seus recursos primeiramente direcionados à sua nação, certo? Terceira coisa, projeto nacional. O projeto foi um projeto nacional, foi um projeto nosso, tá certo? Valorização de determinadas categorias de trabalho, engenheiro, arquitetura. Você traz trabalho para aqueles que se formam aqui. Você coloca a soberania nacional como o alvo do desenvolvimento socioeconômico, certo? Outro ponto importante, a engenharia foi nacional, quer dizer, o projeto foi nacional e a engenharia foi nacional, foi feita por nós construímos. Calcula quantos empregos será que foi feito, quantos cursos de profissionalização, o quanto que movimenta no mercado econômico, quantos empregos, o quanto economicamente isso ajuda no desenvolvimento social do Brasil. Soberania nacional. Outro ponto, mão de obra nacional, né? Como eu disse, a mão de obra foi nacional também. Quem construiu foi pessoas daqui, não foi pessoas de fora. Então, quer dizer, você tem todo um processo de um ciclo que ajuda o desenvolvimento nacional de governos que se preocupam com a população nacional, com a economia nacional, com uma coisa que você vai conhecer como de soberania nacional. Certo? Então, quer dizer, nós temos aqui uma informação de um jornal que mostra o que o governo Temer fez, qual foi o prejuízo, e eu não estou dando todos os detalhes. Eu estou dando 1/10 do que tem na entrevista, na coluna, né? Então você vai lá e vai ler tudo, e você vai entender muito mais sobre o que foi vendido. E não é uma especulação, porque lá você vai achar números e outros links que vão te direcionar para outras informações relevantes sobre o assunto, tá certo? Então é importante você ler. Agora, como é que você vai ter acesso a isso se isso não é apresentado para você? Como é que você vai ter acesso a isso se a grande mídia que alcança a tua casa esconde isso de você? Ela não quer ser neutra, ela quer falar do que ela quer falar. Né? Então, quer dizer, essas informações que são mais destrinchadas, que são mais bem pontuadas, mais bem observadas, não são todas as mídias que conseguem te mandar. E a questão também não é ela ser bem detalhada, porque tem questões que são muito bem detalhadas, só que o fato é você entender aquela questão, né? Então, quer dizer, você tem que ter uma série
de mídias, uma série de canais de acesso à informação para que você consiga ter mais informação e ter um julgamento melhor político até para você, né? Porque se nós temos 6 milhões de desempregados e nós temos 14 milhões, você pode ter certeza que desses 14 milhões, um monte falou mal do governo PT. Eu não estou defendendo o governo PT, estamos falando sobre política e sobre fatos. Um monte desses 14 milhões aí reclamaram do governo, só que agora não estão conseguindo arrumar emprego. Então, aonde que está o erro aí? A primeira questão é informação. A molecada de hoje fica defendendo partido, fica defendendo ideologia e o pior, fica atacando outras ideologias de partidos, só que a maioria deles não tem informação nenhuma. Eles são pessoas que vivem de meia dúzia de vídeos na internet. Eles veem um vídeo na internet do fulano que fala mal de tal partido e de tal ideologia, eles não conhecem o outro lado. Eles não conhecem nem pessoas que têm uma qualificação profissional para falar sobre isso. Por exemplo, você acompanhar entrevista com deputados, com senadores. É outro nível de entrevista. São pessoas que estão falando de coisas na prática, que eles assinaram, que eles votaram. Então, quer dizer, você tem formas de conseguir informações mais adequadas, tá certo? Eu vou deixar aqui no link da descrição, estamos encerrando aqui um breve ponto aí, que na verdade, assim, isso não foi tão breve, mas dentro do assunto que é tão amplo, foi uma breve observação, sim, tá bom? O que acontece? Eu vou deixar uma lista de mídias que eu gosto muito, tá? Essas mídias são de esquerda, são socialistas e são progressistas, tá? Ah, por que você então falou que tem que ter acesso a várias mídias e você só vai deixar as mídias mais esquerdistas? Porque as outras mídias, meu amigo, você já conhece. Estadão, Globo, Época, essas outras revistas de direita, essas outras revistas que fazem parte do monopólio da mídia, você já conhece. Então eu não vou repetir elas aqui. Eu vou dar outras oportunidades e outras chances para você. A indicação que eu deixo é, vai lá, entra, se inscreve, vê os vídeos, é muito bacana. É o mesmo sistema de um jornal nacional. Tem uma pessoa apresentando uma matéria, trocando uma ideia, você ainda pode mandar perguntas para ela, ela te responde, ela faz uma análise mais comprida e você vai ter mais informação, mais opções de informação qualificada, tá certo? O link de tudo que eu vou falar tá aqui embaixo na descrição, beleza? Antes que você se pergunte por que está desativado os comentários, eu desativei os comentários porque não é para gerar briga. Isso daqui é uma informação. Se você assistiu o vídeo e quiser usar a informação dada neste vídeo para você, beleza, usa. Clica no link, conhece, faz o contraponto, cresce como cidadão de direito e político. Se você não quiser, não tem problema, cara. Você não clica e não vê, entendeu? Então é um informe, é uma nota, beleza? Não é para causar debate. Então vamos lá. Primeiro, o canal que eu mais acompanho, tá, sobre informações, principalmente progressistas, nós temos a TV 247. Escreveu no YouTube 247, já aparece lá o logo deles, TV 247. O link tá aqui embaixo, tá? Tem um monte de programa e não é jornal sobre só política. Fala sobre cinema, fala sobre futebol, fala sobre esportes, fala sobre um monte de coisa. É um jornal, tá? Só que o pensamento deles, político, que é o pensamento que determina a maioria dos outros pensamentos, o pensamento político deles é progressista, beleza? Só que eles falam de vários temas lá, você pode acompanhar vários temas lá. 247, nós temos, nessa mesma estrutura, que é um jornal que fala sobre várias coisas, nós temos o canal do PCO, que é o Partido da Causa Operária. É um jornal muito bom, eu faço parte do PCO, do partido do PCO, tá bom? E tem muita informação bacana lá. O meu presidente, o Rui Costa Pimenta, ele faz análises nacionais e internacionais. O que é análise internacional? Tu pega a informação do jornal e analisa com o contexto histórico que está acontecendo lá, nesse momento. O que o jornal está querendo dizer de fato? Né? O que essas notícias de diferentes campos estão querendo dizer? Então ele faz uma análise. Então para você é outro nível de jornalismo. Tá certo? Bom, eu vou deixar também o Diário do Centro do Mundo, que também tem canal e também tem um site na internet. Você pode acessar as notificações para que venham as notícias para você. Também é um jornal, tá? Ele também tem esse meio centro progressista e é muito interessante também. Na linha dos outros, tem o Nocaute, que é
um canal no YouTube, também o Nocaute, que é o blog do Fernando Moraes. Vale muito, muito a pena, na mesma estrutura dos outros que eu estou falando. Você precisa dessas informações, tá certo? E tem o site Pragmatismo Político, que foi o que eu tirei essas informações sobre a usina, certo? A venda das usinas. Então, fica aí essas indicações para você ampliar o teu conhecimento político, para você sair dessa manipulação da mídia que controla e fez a nossa mídia um monopólio. Tá certo? Fica essa indicação, clica, curte, compartilha, clica no sininho que vale muito a pena. Muito obrigado. Compartilha esses vídeos nas suas redes sociais para o pessoal conhecer. Essa playlist eu falo um pouquinho de coisas um pouco mais políticas, mas nós temos o foco do canal, são estudos de matérias, tá? São estudos e exposições de conteúdo, psicologia, sociologia, você pode conhecer mais lá, beleza? Galera, valeu, até o próximo vídeo e até mais.